Bancada evangélica tenta brecar a votação do projeto que legaliza jogos de azar no Brasil. Presidente da Rússia diz que não abre mão dos interesses do seu país na Ucrânia. Brasileiros fazem conta com possível liberação emergencial de dinheiro do Fundo de Garantia. Aumentou o subsídio ao programa Casa Verde Amarela. Governo lança um novo modelo nacional de documento de identidade. Brasileira presa por invasão ao Capitólio dos Estados Unidos vai responder processo em liberdade. Números mostram que o agronegócio brasileiro deverá cumprir meta de reduzir a emissão de gases do efeito estufa. E o número de divórcios no Mato Grosso do Sul caiu mais de 26% durante a pandemia. A partir de agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. A Câmara dos Deputados está votando o projeto que legaliza os jogos de azar no Brasil. O relator, deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, fez uma série de concessões para tentar diminuir a resistência e votar o texto. Mas ele fracassou em obter o apoio da oposição e de grupos religiosos, como a bancada evangélica, que passaram a apostar em um veto do presidente Jair Bolsonaro. A medida beneficia cassinos, bingos e o jogo do bicho, além de permitir que os estados explorem jogos lotéricos. A bancada evangélica da Câmara dos Deputados faz pressão dentro do parlamento contra o projeto de lei que legaliza jogos de azar. O deputado Sóstenes Cavalcante, presidente da Frente Parlamentar Evangélica, entregou panfletos a deputados no plenário da Casa em busca de votos contra a proposta, que deve ser votada ao longo dessa semana. A campanha também é realizada pelas redes sociais. O deputado Davi Soares explica por que considera a aprovação do projeto um mal à sociedade brasileira. O nome mesmo já diz, é de azar, não é de sorte. Os jogos são programados para extrair o máximo de lucratividade das pessoas e oferecer o mínimo. Além disso, os países que efetivamente abriram suas portas aí ao jogo, eles viram também, junto, vamos dizer assim, um cavalo de Troia. Veio junto as drogas, o aumento da prostituição de uma forma exponencial e pouca lucratividade decorrente dos jogos. E a terceira condição é que vão barrar os jogos ditos ilegais no Brasil? Será que isso será suficiente para barrar o jogo do bicho, por exemplo? Duvido. Em que alguém vai abrir mão de uma aposta barata na rua a fim de pagar uma aposta, entre aspas, legalizada, em que o Estado vai oferir, etc, etc. Usam o exemplo de Las Vegas, mas também não vem a condição aí deplorável das pessoas que frequentam ali essas rodas de cassinos. Fica aqui minha opinião contrária. Esperamos o bom senso da Câmara que não venha aprovar essa lei. Além disso, o presidente da Frente Parlamentar Evangélica, deputado Sóstenes Cavalcante, diz que o relatório do projeto que legaliza jogos de azar é extenso, foi apresentado essa semana e, por isso, é necessário maior tempo para analisar e apresentar emendas ao texto. Ao fim do culto da Frente Parlamentar, realizado na manhã desta quarta-feira, o deputado apelou para que os demais parlamentares pressionem a Câmara para adiar ou impedir a aprovação da proposta. O relatório final só foi apresentado ontem, disponibilizado no sistema, depois das 22h30. É inadmissível. Tem 50 páginas o relatório. Como é que nós vamos votar hoje, com menos de 24 horas, não é praxe da casa, um relatório com 50 páginas para mexer num assunto tão delicado que é jogos de azar? Então, este é um dos principais argumentos que a gente tem que usar para termos mais tempo para estudar. Eu imagino que os colegas, de ontem, 10h30 para aqui, eu peguei e li algumas páginas, mas não consegui ler todo. Outros membros da bancada evangélica na Câmara dos Deputados também já se manifestaram contra a proposta. Entre eles, os deputados Abílio Santana e Marco Feliciano. A bancada evangélica conta ainda com a posição contrária do presidente Jair Bolsonaro com relação à legalização dos jogos. Nesta quarta-feira, o presidente do grupo publicou um trecho de uma das lives de Bolsonaro, onde ele se posiciona categoricamente contra a proposta. Que eu vou legalizar os cassinos no Brasil.
Eu vou legalizar os cassinos no Brasil. Dá para acreditar numa mentira dessa? Nós sabemos que o cassino, aqui no Brasil, se tivesse, seria uma grande lavanderia. Serviria para lavar dinheiros e também para destruir as famílias, que muita gente ia se entregar ao jogo e o caos seria, então, se faria presente junto ao seio das famílias aqui no Brasil. Essa semana, alguns deputados fizeram enquetes para saber o que o eleitor pensa sobre o assunto. É o caso do deputado Paulo Ganimi, do Partido Novo, e delegado Pablo, do Partido Social Liberal. Já o deputado Kim Kataguiri argumenta que é a favor do projeto, pois o Estado não deve legislar sobre as vontades do indivíduo, ainda que elas sejam nocivas. Diz também que a proposta tem potencial de gerar empregos, mas será autorizada a poucas pessoas e empresas. Ele diz ainda que não faz sentido que o Estado detenha o monopólio das atividades de jogos através da Loteria Federal, enquanto o setor privado é proibido. Eu sou a favor, acho que se o indivíduo quiser jogar, ele faz o que bem entender da própria vida. E não é papel do Estado, né, impedir que você faça alguma coisa, ainda que essa coisa cause mal a você mesmo. Né? Se o cara quer jogar, tal, acabar se viciando, né, é uma escolha individual dele. Assim como o Estado permite álcool e cigarro, mesmo fazendo mal. Muito bem. A proposta em discussão na Câmara dos Deputados legaliza os jogos de azar e impõe uma série de regras para o funcionamento das casas de jogos. Cassinos, por exemplo, poderão funcionar exclusivamente em resorts, como parte de um complexo de lazer. Os jogos de bingo deverão ser feitos em locais específicos para isso, jockeys clube ou estádios de futebol. Jogos eventuais serão autorizados apenas para entidades filantrópicas, religiosas ou santas casas, com a finalidade de arrecadação de fundos. Já o jogo do bicho deverá ser informatizado e os dados devem ser compartilhados com o governo federal em tempo real. Além disso, caso seja aprovada e sancionada, a proposta vai dar perdão a todas as pessoas acusadas de exploração de jogo ilegal, extinguindo processos a partir da publicação do texto. Um novo pedido de vista voltou a suspender o julgamento do Superior Tribunal de Justiça sobre a cobertura dos planos de saúde para procedimentos listados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. O resultado pode impactar diretamente pacientes em tratamento de várias doenças. Especialistas dizem que se o STJ mudar as regras, as operadoras devem negar mais procedimentos e muitos pacientes ficarão sem tratamento. A cobertura exemplificativa significa que os planos de saúde não se limitam a cobrir apenas o que está na lista da ANS, que são tratamentos básicos. Já na cobertura taxativa, o que não está na lista preliminar não precisa ter cobertura das operadoras, o que levaria a uma limitação de procedimentos autorizados. O entendimento atual da cobertura exemplificativa é de que a lista da ANS funciona como uma cobertura mínima a ser bancada pelos planos de saúde. Já na taxativa, vale o que está listado, demonstrando tudo que os planos são obrigados a pagar. Atualmente, a maior parte do judiciário entende que a lista da ANS é exemplificativa e que os planos de saúde devem cobrir outros tratamentos que não estão no rol, mas que tenham sido prescritos pelo médico, tenham justificativa e não sejam experimentais. Quando uma empresa nega um tratamento nestas condições, o paciente entra na justiça para conseguir a liberação da cobertura do plano de saúde. Se o STJ aprovar a cobertura taxativa, as decisões judiciais devem seguir o entendimento de que o que não está na lista não precisa ser coberto. O ex-deputado federal, prefeito e governador de São Paulo, Paulo Maluf, está internado desde a última sexta-feira com Covid-19. Segundo a assessoria do político, atualmente com 90 anos de idade, o estado dele é bom e a previsão é que a alta médica do Hospital Nova Star, na zona sul da capital paulista, seja dada até depois de amanhã. E agora vamos ver os números da vacinação contra a Covid no Brasil. De acordo com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal, 387.700.764 doses foram aplicadas até hoje. 82,8% dos brasileiros já receberam pelo menos uma aplicação. E mais de 153.874.000 estão totalmente imunizados com as duas doses,
ou com a vacina de dose única. O Brasil é o quarto país que mais aplicou vacinas no mundo, atrás apenas da China, Índia e Estados Unidos. E agora a gente muda de assunto, vamos com informações da região serrana do Rio de Janeiro, porque o número de mortos em Petrópolis subiu para 204 vítimas. A maior parte é de mulheres, com 119 óbitos. Petrópolis voltou a ter temporal e alagamento há exatamente uma semana depois da chuva que causou mortes e destruição. A prefeitura acionou sirenes de alerta em todos os distritos e emitiu avisos também por SMS e por grupos de aplicativo. As autoridades orientaram as pessoas a ficarem atentas aos avisos, que podem ser atualizados. A qualquer sinal de emergência, os telefones 199 da Defesa Civil e o 193 do Corpo de Bombeiros devem ser acionados. Há uma taxa de 91% de identificação das vítimas do temporal no dia 15 de fevereiro. O número cresceu depois que as autoridades convocaram familiares de desaparecidos para uma coleta de DNA. E veja a seguir, o governo lança novo cartão de identificação nacional do cidadão. E veja também, brasileiros já fazem contas com o dinheiro do Fundo de Garantia que o governo deverá liberar. Muitos brasileiros já vivem a expectativa de receber um dinheiro extra com uma nova rodada de saques do FGTS. A medida em estudo pelo governo deverá ser anunciada daqui 2 semanas e as projeções iniciais indicam que 40 milhões de pessoas poderão ser beneficiadas com mais de 20 bilhões de reais. E nas ruas já tem gente até fazendo planos para gastar esse dinheiro extra. Você gastaria em quê? Gastaria com o quê? Olha, o macarrão, o arroz, né? Coisas básicas. Então viria em boa hora. Sim, pagar dívida. É isso, eu acho que a maioria da população é comer e pagar dívida. A possibilidade de uma nova rodada de saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço já mexe com os brasileiros. A medida está sendo avaliada pelo governo federal, como revelou o ministro da Economia, Paulo Guedes, nessa semana. Podemos mobilizar recursos do FGTS, também, porque são fundos privados, são pessoas que têm recursos lá, estão passando dificuldade. Às vezes o cara está devendo dinheiro no banco e está credor no fundo, no FGTS. Por que ele não pode sacar essa conta e liquidar a dívida dele do outro lado? E um dos principais motivos alegado pelo governo para adotar a medida é o alto grau de endividamento do brasileiro. De acordo com dados recentes do Banco Central, quase metade, 49,4% da renda que as famílias receberam nos últimos 12 meses foi para pagar dívidas. Especialistas ouvidos pela reportagem do Hit Notícias acreditam que a medida chega em um momento necessário. Mas sobre a necessidade dela, com certeza é um momento propício. Nós vivemos um momento de muita instabilidade econômica e, sobretudo, de muita queda de poder aquisitivo por conta de inflação, por exemplo. E, particularmente, hoje eu acho que, por conta da crise, por conta da pandemia que nós estamos atravessando, fazer essa liberação ajudaria muito, principalmente essas pessoas que podem ter acesso a esses recursos. O valor que cada brasileiro poderá sacar ainda está em estudo, mas deve ficar entre R$500 e R$1.000. Com essa base de cálculo, o total a ser liberado deve ultrapassar 20 bilhões de reais. E ao todo, mais de 40 milhões de brasileiros devem ser beneficiados. E um outro levantamento feito por uma fintech do ramo financeiro mostra que 57%, ou seja, mais da metade dos brasileiros, estão com dificuldade para pagar contas básicas, como, por exemplo, transporte, alimentação e moradia. Por isso, a maior parte desses recursos deve ser para esse tipo de despesa. Um fôlego para as famílias e para a economia do país como um todo. Mas para dar um exemplo, assim, né? Quando o dinheiro é gasto efetivamente no mercado, né, as pessoas compram coisas, ele se multiplica entre 1,3 e 1,8 vezes. Estamos falando de um dos grandes elementos que contribuem para o PIB, que é o consumo. A gente deve lembrar que, basicamente, nós temos aí 3 grandes vertentes aqui no nosso mercado doméstico.
né, que é o consumo das famílias, o investimento das empresas e o gasto do governo. Sim, mas a necessidade é de quem precisa comer, né? Quem precisa comer, quanto mais rápido, melhor. E está difícil das pessoas se alimentarem. Então, quanto mais rápido, melhor para essas pessoas que têm a urgência de se alimentar. E boleto também não espera, né? O boleto não espera, a barriga dói primeiro, né? O lucro da Petrobras no ano passado atingiu o recorde de 106 bilhões e 600 milhões de reais, 1.400% a mais do que em 2020. Desse total, os acionistas vão receber 37 bilhões e 700 milhões. O alto faturamento foi influenciado pelo aumento do preço do petróleo no mercado internacional, corte de custos e aumento das vendas de combustíveis. O governo federal lançou hoje a Carteira Nacional de Identificação, que vai ser um documento único do cidadão brasileiro. O novo documento deve desburocratizar e modernizar a vida do cidadão brasileiro. Não será mais necessário decorar o número do CPF e do RG. A nova carteira terá o mesmo número do CPF e será única no país. Atualmente, a pessoa pode ter até 27 números de RG, um para cada unidade da federação. O novo modelo também poderá ser utilizado como documento para viagem, pois vai incluir o mesmo código de padrão internacional utilizado no passaporte. A emissão do documento segue sob a responsabilidade das Secretarias de Segurança Pública de cada estado, mas o modelo será único em todo o país. A carteira de identidade será validada digitalmente e o cidadão vai poder acessar o documento através do aplicativo gov.br. Além disso, o documento deve gerar mais segurança, pois contará com um QR Code acessado inclusive offline. O decreto presidencial que cria a Carteira Nacional de Identificação foi assinado nesta quarta-feira em cerimônia no Palácio do Planalto e revoga outros textos, além de regulamentar 2 leis. O texto entra em vigor a partir do dia 1º de março. Os RGs atualmente registrados terão validade por mais 10 anos para as pessoas de até 60 anos e por tempo indeterminado para os idosos. A arrecadação federal de impostos começou o ano batendo recorde. Em janeiro foram mais de 235 bilhões de reais, representando 18% a mais do que um ano antes. O melhor resultado para o mês de todos os levantamentos feitos pela Receita Federal seria consequência do avanço das empresas, com bons resultados do setor de serviços, além do maior valor em dólar das importações. A agenda das privatizações de rodovias previstas para esse ano deverá atrair pelo menos 76 bilhões de reais em investimentos durante os próximos 30 anos. Estão previstos os leilões de mais de 6 mil quilômetros de estradas federais e estaduais, que devem passar para a gestão de empresas privadas, considerados apenas os projetos que já estão em fase avançada de licitação, com o leilão já agendado ou com o edital prestes a ser publicado. Quem prometer fazer investimentos vai arrematar os lotes em troca do direito de explorar os serviços. São recursos que incluem melhoria das pistas, duplicações, construção de viadutos e passarelas, criação de vias marginais e, em alguns casos, como do trecho norte do Rodoanel de São Paulo, o término das obras inacabadas. O maior deles e também um dos mais ambiciosos projetos atualmente em andamento é o conjunto batizado de Rodovias Integradas do Paraná, um agrupamento de diversas rodovias federais e estaduais que cortam o estado e que prevê sozinho 44 bilhões de reais em investimentos. E no bloco 3 das rodovias gaúchas a serem concedidas, há até a previsão da construção de 10 quilômetros de ciclovias, o que é uma exigência até aqui inédita nas concessões do setor. Os turistas brasileiros gastaram 690 milhões de dólares no exterior em janeiro, mais que o dobro do mesmo no ano passado, que foi de 308 milhões de dólares. Segundo o balanço divulgado hoje pelo Banco Central, a conta dos turistas estrangeiros também aumentou, mas continua sendo menor do que a nossa.
No mercado financeiro desta quarta-feira, o dólar fechou em queda de 0,94% em meio a um contínuo frisson pela divisa brasileira, que tem como pano de fundo a busca de investidores internacionais por ativos considerados descontados e com maior potencial de rentabilidade. Com isso, a moeda norte-americana encerrou o dia cotada em R$ 5,00 na venda. A Bolsa de Valores também fechou em queda de 0,78%, com 112.007 pontos. E veja a seguir, Vladimir Putin diz que a Rússia pode dialogar, mas sem abrir mão dos interesses na Ucrânia. E ainda, a brasileira presa, porque estava junto com os invasores do Capitólio dos Estados Unidos, vai responder o processo em liberdade. Crise na Ucrânia. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse hoje que está pronto para o diálogo, mas que não vai abrir mão dos interesses no país vizinho. E também nesta quarta-feira, o governo de Moscou ganhou um forte aliado. A China classificou de imorais as sanções dos Estados Unidos aos russos. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky assinou um decreto sugerindo que o parlamento ucraniano aprovasse um estado de emergência em todo o território. Não demorou muito e o pedido foi aprovado. A medida, com duração de 30 dias, passará a valer amanhã. Em atitudes que beiram a aflição, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, falou durante a Assembleia Geral da ONU e pediu ajuda de outros países. Em uma parte de sua fala, Kuleba disse que o presidente Putin quer negar o direito da Ucrânia de existir. O discurso surtiu efeito e a União Europeia está pronta para lançar um segundo pacote de sanções, que envolvem punições econômicas na área de comércio, como o controle de exportação. Mas as atitudes dos líderes mundiais parecem não abalar Vladimir Putin. Durante um discurso, o chefe russo afirmou que os interesses da Rússia na região são inegociáveis. As atitudes de Putin parecem agradar alguns parceiros. A China, por exemplo, criticou publicamente os Estados Unidos e todos os países que sancionam a Rússia. Segundo a porta-voz do Ministério Chinês das Relações Exteriores, Huan Chunyang, o país norte-americano ajudou a criar pânico na região ao vender armas aos ucranianos. Mas o presidente Joe Biden segue firme em suas promessas e anunciou uma outra parte da parcela inicial de sanções à Rússia, que afetará a empresa responsável pela construção do gasoduto Nord Stream 2, que tem um papel fundamental na relação entre a Rússia e o restante da Europa. Ao mesmo tempo que a apreensão toma conta das fronteiras ucranianas, outras regiões do mundo vão na contramão do conflito e optam pela paz entre as duas nações. Um dos pontos turísticos de Berlim recebeu uma iluminação com as cores da bandeira da Ucrânia, demonstrando o apoio da Alemanha ao país. E a atitude humanizada chegou até Paris, que iluminou o City Hall, sede das instituições do governo municipal de Paris, da mesma forma, com as cores amarela e azul, simbolizando a paz e a harmonia. O Brasil registrou nas últimas 24 horas 999 mortes por Covid-19 e 133.563 novos casos, de acordo com o Ministério da Saúde. Confira agora os números da pandemia. O mundo passou da marca dos 429 milhões e 128 mil casos e tem mais de 5 milhões e 915 mil óbitos. Os Estados Unidos têm mais de 78 milhões e 712 mil diagnósticos e um total de 941.385 vítimas fatais. A Índia passou dos 42 milhões e 867 mil contaminações. Já o Brasil se aproxima dos 28 milhões e 485 mil casos, com mais de 25 milhões e 540 mil pessoas recuperadas. Ao todo, são 646.419 mortes.
A França chegou em 22.638.000 pessoas que foram contaminadas. E o Reino Unido tem quase 18.867.000 casos desde o início da pandemia. A brasileira acusada de participar da invasão do Capitólio nos Estados Unidos poderá aguardar o julgamento em liberdade. Letícia Ferreira aparece nas imagens das câmeras de segurança do Congresso americano no dia da confusão. Depois do anúncio da decisão, a promotoria que cuida do caso pediu para que o julgamento seja conduzido rapidamente e a audiência foi marcada para o dia 21 de abril. Até lá, a brasileira permanecerá em liberdade sem precisar pagar fiança. Letícia Ferreira é acusada de entrar sem autorização em uma área restrita, além de causar violência. Imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que ela entra no edifício sede do Poder Legislativo dos Estados Unidos, usando um gorro vermelho com o nome do ex-presidente Donald Trump. Foi um protesto dos apoiadores de Trump contra o resultado das eleições vencidas por Joe Biden. Até agora, mais de 750 pessoas foram presas. Ao todo, 5 pessoas morreram durante a invasão. Entre elas, um policial atacado por manifestantes. Cerca de 140 oficiais de segurança ficaram feridos. A brasileira disse em sua defesa que não conseguiu acompanhar o discurso de Trump e entrou no Capitólio apenas para fazer registros com fotos e vídeos. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, afirmou hoje que a Justiça Eleitoral está preparada para dar a resposta devida a quem divulgar notícias falsas durante as eleições. Fachin anunciou a criação de uma central de monitoramento, além da ampliação de recursos para combater a disseminação de notícias falsas. Durante o período eleitoral, também serão criados novos canais de denúncia para a população apontar medidas que descumpram a lei eleitoral. Fachin ainda fez um alerta sobre a crescente onda dos cyberataques, destacando que a maior parte desses atos acontecem em países com baixa segurança em suas plataformas digitais. Os acionistas da Eletrobras deram mais um passo para a privatização da companhia, maior empresa de energia elétrica da América Latina. Nesta quarta-feira, eles autorizaram o processo em uma Assembleia Geral extraordinária. Com a privatização, o governo vai deixar de ser o sócio majoritário da empresa. Hoje, a União detém mais de 60% das ações e o objetivo é ficar com 45%. A ideia é transformar a Eletrobras em uma empresa privada sem controlador definido, em um modelo semelhante ao adotado na privatização da Embraer. A medida provisória que viabiliza a privatização da Eletrobras foi sancionada em julho do ano passado pelo presidente Jair Bolsonaro. Se concretizada, essa será a primeira estatal de controle direto da União a ser privatizada pelo atual governo. A expectativa é que a venda do controle acionário possa render 100 bilhões de reais aos cofres públicos. O próximo passo é a avaliação do Tribunal de Contas da União sobre o modelo de venda proposto pela União. Subiu o número de atendimentos por transtornos causados pelo consumo de substâncias químicas. Os dados divulgados pelo Ministério da Saúde são referentes aos atendimentos feitos pelo SUS. Nas ruas, não é difícil encontrar quem conheça alguém que aumentou o consumo de substâncias químicas ao longo da pandemia. A gente vê bastante, né? Principalmente os jovens, né? Muita bebida, então tem bastante. Ficou frequente pelo fato, acho que, de não sair, aí ficava meio que entediado, aí a válvula de escape era essa aí, entendeu? Pessoas do seu convívio. Isso, sim. Bastante mesmo. O psicólogo Jacob Pinheiro Goldberg explica o que aconteceu nesse período de incertezas. Não houve nenhuma preparação psicológica para acalmar a população. Então nós tivemos aqui, e estamos continuando a ter, um tumulto emocional que joga as pessoas numa posição persecutória, de paranoia. As pessoas ficam com medo. E quando o indivíduo fica com medo, ele procura recursos de fuga. E quais são os recursos? Álcool, droga,
O abuso de álcool e outras drogas levou muita gente aos hospitais ao longo da pandemia. Em 2021, o atendimento de pessoas com transtornos mentais associados a essas substâncias cresceu 11% no Sistema Único de Saúde. Do total de atendimentos realizados no ano passado no SUS, pouco mais de 159 mil estavam relacionados ao uso abusivo do álcool. Quase 32 mil estavam ligados aos transtornos mentais e comportamentais causados pelo uso de cocaína e mais de 18 mil pelo fumo. O levantamento apurou o consumo de opiáceos, canabinoides, alucinógenos, solventes voláteis, hipnóticos, sedativos e estimulantes, incluindo a cafeína. Juntos, os atendimentos no SUS causados por essas substâncias psicoativas somam pouco mais de 151 mil. Mas não foi só no Sistema Único de Saúde que o aumento na busca por atendimento para o tratamento de transtornos foi verificado. Meu consultório aumentou por demais o número de consultas. Aliás, eu fiz na medida do possível e continuo fazendo atendimento presencial e online, e a gente observa que todas as pessoas, não é que houve um aumento de 15% só de transtorno mental, não. É genérico, é generalizado. De alguma maneira, todas as pessoas tiveram o seu equilíbrio e continuam tendo o seu equilíbrio emocional turbulento. O especialista aponta os sintomas que devem acender o alerta para um possível problema de saúde mental. Ansiedade, insônia, alterações de apetite, medo excessivo da morte. As pessoas que não cuidarem, que não tratarem, vão carregar isso por muito tempo. Em tempos de pandemia, muito além de tratar a Covid-19, segundo o psicólogo, é preciso se atentar à saúde mental. Preciso incorporar o sistema de psicologia, de psicanálise, de psiquiatria ao tratamento, não da doença em si. Não é necessário esperar que o indivíduo enlouqueça para depois socorrê-lo. Não. É preciso existir um tratamento e um trabalho anterior. Isso é primário. E veja a seguir, agronegócio brasileiro mostra condições de cumprir metas de redução de poluentes na atmosfera. E veja também, durante a pandemia, o número de divórcios caiu mais de 26% no Mato Grosso do Sul. O Corinthians anunciou nesta quarta-feira seu novo técnico. O escolhido foi o português Vitor Pereira, o treinador de 53 anos que estava livre no mercado após trabalhar no Fenerbahçe, da Turquia, chega com contrato válido até o fim de 2022. A expectativa é de que ele desembarque no Brasil até o fim desta semana. O anúncio foi feito pelo presidente Duílio Monteiro Alves em um vídeo divulgado nas redes sociais do clube. Assim, o Corinthians encerra a busca por um novo treinador, que já durava 20 dias desde a demissão de Silvinho. E após ser deportado da Austrália, o tenista Novak Djokovic está em Dubai, disputando seu primeiro torneio no ano. Hoje o sérvio avançou para as quartas de final e tenta manter a liderança do ranking mundial do tênis. Novak Djokovic, o tenista número 1 do mundo, teve poucos problemas para avançar no torneio de tênis de Dubai. O sérvio despachou o russo Karen Khachanov, medalha de prata nos últimos Jogos Olímpicos, por 2-0. Apesar de continuar afirmando que não irá se imunizar contra a Covid-19, Djokovic não teve problemas para entrar nos Emirados Árabes Unidos, onde não é obrigatório comprovar a vacinação. Na semana passada, Djokovic foi recebido de forma calorosa e visitou uma exposição mundial na cidade de Dubai. O sérvio volta às quadras amanhã contra o tcheco Jiří Vasily pelas quartas de final. A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico confirmou que a seca atingiu 100% do território do Rio Grande do Sul entre dezembro e janeiro. Foi o terceiro ano seguido que isto aconteceu.
Já são 414 municípios com situação de emergência decretada. Conforme a Defesa Civil Estadual, o equivalente a 83% das cidades gaúchas. Outras 4 cidades, incluindo Porto Alegre e Pelotas, aguardam um reconhecimento do decreto. No Rio Grande do Sul, as precipitações foram abaixo da média, ocasionando a falta de água em reservatórios para a geração de energia, abastecimento das populações e manutenção da atividade agrícola. No norte do estado, a situação é de seca extrema em 9% do território. No sudoeste gaúcho, a condição ainda é pior, com seca grave em 57% da área total. Essa é a condição mais severa do Rio Grande do Sul desde agosto de 2020. Já são 281 mil quilômetros quadrados atingidos pela seca, ficando atrás somente de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul nesse aspecto. E o setor agropecuário brasileiro, responsável por cerca de 27% do produto interno bruto do país, caminha para cumprir a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. Estudos do Observatório de Conhecimento e Inovação em Bioeconomia da Fundação Getúlio Vargas projetam que o setor tem potencial para neutralizar as emissões de gases de efeito estufa provenientes das produções pecuárias e de soja até o ano de 2030. Os pesquisadores apontaram 2 principais processos para a descarbonização da produção: a recuperação de pastagens degradadas, evitando o desmatamento, e os sistemas integrados de lavoura, pecuária, floresta. Os documentos afirmaram que a degradação dos pastos afeta diretamente a capacidade de suporte das áreas e que esse processo, além de gerar prejuízos econômicos ao produtor, tem também impactos negativos ao meio ambiente. A pesquisa afirmou ainda que a combinação de agricultura e pastagem dentro da mesma área leva a sinergias entre os componentes do sistema que podem gerar ganhos de produção, redução de custos e melhoria dos serviços ecossistêmicos de biodiversidade. Esse tipo de integração ainda reduz os riscos de perda da atividade agrícola relacionados ao clima e à variação de preços de mercado. O setor agropecuário é responsável por 28% das emissões totais de gases de efeito estufa no país. É o principal responsável pela emissão de gás metano, CH4, no Brasil, equivalente a 76,1% das emissões. Segundo o estudo da FGV, essas áreas de pastagem ocupam cerca de 167 milhões de hectares do território nacional. Desse total, cerca de 42%, ou 70 milhões e 900 mil hectares, apresentam degradação moderada ou severa. De acordo com as conclusões da pesquisa, até 2030 haveria a remoção líquida total de 1.223.000 toneladas de CO2, em média 94 toneladas de CO2 ao ano, intervendo dessa forma as emissões do sistema de pecuária associadas às pastagens. O número de divórcios caiu mais de 26% no Mato Grosso do Sul no meio da pandemia. Foi o 3º ano consecutivo em que os casais decidem cumprir o que prometeram para eles mesmos. O número de divórcios concedidos em primeira instância ou por escrituras extrajudiciais em Mato Grosso do Sul caiu 26% em 2020 na comparação com o ano anterior. No primeiro ano de pandemia foram concedidos 4.363 divórcios, o menor número desde 2009. Em 2018, a queda foi de 0,9%. Em 2019 foi de 0,4%. Aí chegamos em 2020 com essa queda grande, de 26,2%. De acordo com a pesquisa realizada pelo IBGE, 46% dos divórcios ocorreram entre casais que tinham filhos menores de idade. Outro dado que chama a atenção é o aumento do tempo médio de duração da união e de divorciados que optaram pela guarda compartilhada dos filhos. Nós tivemos o maior número da série, com 33,44%. Isso porque lá em 2014, com a Lei 13.058, ela começou a ser priorizada nos divórcios. A média dos casamentos em 2020 chegou a 12,2 anos. Em 2019, foi de 11,7 anos. Na capital, o número de divórcios caiu 51,5% de 2019 para 2020. Mas por causa da pandemia, é provável que estas estatísticas não representem fielmente a realidade.
por causa do trabalho remoto, tanto aqui como nas varas, né? E isso acabou atrasando a contagem, atrasando até mesmo os processos nas varas civis. A pandemia, a mudança de rotina, o isolamento social, segundo esta psicóloga, pode ter acelerado o processo de separação de casais que já estavam em crise. A gente observa que aqueles casais que já tinham problemas de relacionamento, já estavam passando por alguma dificuldade, com a pandemia isso foi intensificado, isso agravou ainda mais, porque ficaram juntos, estavam mais próximos, então eles tinham que olhar para o problema. Não conseguiam mais fugir do problema e tiveram que resolver. Agora, outros casais que já se davam bem, que já tinham um bom diálogo, uma boa comunicação, isso daí acaba aproximando, unindo mais. A psicóloga diz quais são as razões mais comuns do divórcio. Traição, dificuldades financeiras, dificuldades de relacionamento, de comunicação. Casais com filhos pequenos, eles vivem muitas vezes grandes conflitos em relação à idade das crianças, né? Porque às vezes são idades que dão um pouco mais de trabalho, um desgaste físico, às vezes noites sem dormir, né? A dificuldade com a alimentação, sono da criança. Então, os casais acabam vivendo nessa fase de filhos pequenos uma fase um pouco mais conturbada. Mesmo divorciados, os pais devem se manter unidos na educação e no bem-estar dos filhos. Quanto mais rápido o casal entender que o casamento chegou ao fim, mas eu continuo sendo pai, eu continuo sendo mãe, vou dar toda a assistência necessária aos meus filhos, isso daí vai ser de grande valia para esses filhos na vida adulta. E veja como foram alguns dos testemunhos de pessoas que saíram vitoriosas. Oh, glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. Volta da Vitória passou a dona Coluna. Dessa irmã aqui agora. Eu estava com um caroço na garganta que eu vou ter que operar. E agora sumiu o caroço. Que bonito, pessoal. Olha que só. Mais detalhes desses dois últimos testemunhos vemos ao final com o pastor Fernando. Pastor Fernando, há quase um ano eu sentia dor na coluna, porque eu trabalho de garia aqui em São José dos Pinhais e eu abaixo muito para pegar lixo, né? E eu não conseguia nem abaixar e graças a Deus passou a dor e creio que Deus me curou. Abaixa aí, vamos ver se Jesus te curou mesmo. Oh, glória a Deus. Amém, gente? 3 vezes. Vamos, 4 vezes. Vamos aplaudir Jesus. Leva lá o microfone. Sem dor. Sem dor. Sem dor. Tá bom agora. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Seu trabalho é digno. Deixa a cidade limpa pra gente aí. Amém. Amém. Deus te abençoe. Sem dor. Sumiu um caroço grande que eu tinha na garganta, que estava trancando a minha voz. E agora sumiu. Eu não sinto mais. Olha que outro milagre bonito. Já estava para ser operado. Quanto tempo já? Já faz mais de um ano. Mais de um ano. Era na garganta, sim. Na garganta. Ele tranca a voz. Trancava até a respiração. É. E agora? Agora estou engolindo a saliva melhor, porque deu espaço e ele estava muito inchado. Desapareceu agora. Agora, na graça de Jesus, eu fui curado. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Oh, glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e te esperamos amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.